gente que tem inveja da família que você tem, da vida que você tem, do recurso que você tem, do casamento que você tem, das conquistas que você tem. E às vezes esses estão dentro da própria casa da gente. Aqui quem ficou com inveja foram os irmãos de José. Ele teve um sonho muito louco. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou em pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu, se curvaram diante do meu. O dele ficou no meio, e o dos irmãos ao redor, e todos se curvaram. Aí o capeta deu a revelação na hora do sonho para eles, assim: então quer dizer que você vai ser nosso rei e vai mandar em nós? Ouça, quando Deus tem um sonho, um plano, um propósito, um sonho que Ele semeia em nós. Quem dá os sonhos? Quem dá os sonhos? Deus. Então, se Deus deu o sonho, Ele quer cumprir esse sonho na sua vida. Amém? Nós vivemos por causa do propósito, nós vivemos por causa do sonho. Ele nos fez para aquele propósito, e a gente só se sente realizado, feliz, quando a gente está vivendo o propósito, o sonho. Quando nós abraçamos os sonhos que Deus coloca na nossa vida, Ele vai determinar os próximos passos que nós daremos. Ao longo da vida de José, os sonhos se tornaram uma constante na vida dele. José então entendeu que Deus deu sonhos a ele como uma ferramenta para falar com ele, ou para usar para falar com outras pessoas. Ele teve esse sonho. Depois ele teve um segundo sonho que falava também do sol e a lua que se curvava diante dele, que era o pai e a mãe. Ele teve um outro sonho do padeiro, do copeiro, e depois o do próprio faraó. Então ele entendeu que Deus falava com ele através de sonhos. Mas eu não tenho dúvida em dizer que Deus deu ainda outros sonhos a ele. E deu-lhe também a graça de interpretar os sonhos. E é por isso que ele chegou onde chegou. Ele não desprezou nem menosprezou os sonhos de Deus para ele, mesmo quando esses sonhos pareciam impossíveis. Impossíveis de acontecer. Ou quando a vida se tornou mais dura como consequência dos sonhos que ele tivera. Por causa dos sonhos, os irmãos o jogaram numa cisterna. Não é isso? Por causa do sonho que ele teve, eles discutiam a sua morte, queriam matá-lo. Por causa dos sonhos que José teve, os irmãos o venderam como escravo para o Egito. Salmo 105, 17 diz assim: então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes, e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aleluia! A grande questão é que Deus dá o sonho, mas nós temos que caminhar em fé. Deus não dá o sonho junto com o sonho, uma visão mostrando assim: ó, você vai sofrer isso, você vai sofrer aquilo, você vai passar por isso, vai passar por aquilo, vai acontecer isso, mas o final será esse, esse e esse. Não, Ele te dá o sonho, e a cada dia, cada passo que você dá, Ele vai te guardando, te preservando, e todo ataque que se levanta contra você, sejam pessoas, sejam demônios, sejam circunstâncias, Deus continua te guardando e usando tudo para fortalecer os seus ombros espirituais, para forjar o seu caráter. Você já ouviu uma frase que diz assim: tempos difíceis criam homens fortes. Tempo difícil cria homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis, porque eles perseveraram, lutaram, conquistaram. Tempos fáceis criam homens fracos. O cara lutou igual um gigante, e agora o que acontece com os filhos? Ficou na boa, não aprendeu a esforçar, aprendeu a receber tudo na mão, tudo bacana, não deu valor. Então tempos fáceis criou homens fracos.
E qual é o próximo passo? Homens fracos criam tempos difíceis. Então, olha, preste atenção e olha para mim. Essa pessoa forte que você se tornou, esse guerreiro, essa guerreira, essa pessoa destemida, é por causa das lutas que você enfrentou, é porque você não encontrou nada fácil, e porque as coisas não foram fáceis, você aprendeu a lutar, e porque você lutou, você conquistou. Mantenha esse ciclo em nome de Jesus para as próximas gerações. Não dê nada de graça a eles. Ensine-os a lutar, ensine-os a enfrentar as guerras, as lutas, para que possa continuar sendo homens e mulheres fortes. A história toda mostra isso. O pai conquistou, lutou, era pobre, conquistou, ficou rico. Os filhos ficaram de boa. Quando o pai morreu, o que aconteceu? Os filhos torraram tudo e todo mundo é miséria de novo. É isso ou não é? Pense agora nas lutas que você enfrenta e que você fica achando tantas vezes que você está só, que Deus te abandonou, que Deus não se importa com você. Diga: Deus está me treinando. Diga mais forte. Diga: Deus está me habilitando. Deus está forjando o meu caráter. Aleluia, 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 aleluia. Mas ele ainda enfrentou outra situação, que depois lá no Egito, ele foi preso nas prisões do Egito por causa da intriga da mulher de Potifar. Aí preso injustamente, com risco de ficar sempre ali até a morte. Mas ele não podia desprezar os sonhos. Olha para quem está do seu lado e diga: apesar das dificuldades, apesar das lutas, não despreze os sonhos que Deus te deu. Desprezar sonho era perder o sentido da vida, porque o que nos motiva a viver são os sonhos. Negar os sonhos era negar a si mesmo a sua experiência com Deus, porque ele sabia que Deus que deu, e Deus falou com ele. O que ele sonhava vinha da sua intimidade com Deus. A grande lição é que os sonhos de Deus para nós não são construídos sem lutas pessoais e pelas circunstâncias. Não! É fruto de luta, de guerra. Os sonhos não vêm seguido de um tapete vermelho. Não! Às vezes tem sangue. Os sonhos são construídos com fé, apesar das circunstâncias. Tem dia que dá vontade de desistir, tem dia que dá vontade de largar tudo. Os sonhos são construídos em meio aos risos, ao deboche de pessoas que não acreditam na gente. Mas a gente segue. Dê glória a Deus. Em meio a fortes oposições. Diga: nada é fácil. Não tem almoço de graça. Tudo tem luta. E o que faz o negócio ser bom são as lutas. É isso. Tudo que vem fácil, vai fácil. Mulher muito oferecida, sobra logo. Homem muito oferecido, também sobra logo. Mas aquilo que você luta, que você esforça, que você deseja: eu quero, vou pagar o preço, vou lutar. Aí você vai ver, aí você vai ter, e vai ter valor. Diga: os sonhos são construídos com fé, suor, lágrimas, ao longo da nossa jornada da vida. E só alcançaremos se nós resistirmos à tentação de desistir dos sonhos. Então olha para quem está do seu lado e diga: põe dedo de profeta na cara assim, ó. Não desista dos sonhos. Não desista da vida. Não desista. A segunda palavra para nós é: confie que Deus continua no controle. Diga: Deus está no controle. Diga forte: Deus está no controle.
Quando você não sente, quando você acha que Ele te largou, que Ele não está contigo, Ele está. Tem um poema antigo que transformaram numa música, tal da Pegadas na Areia, que o autor diz que nos momentos mais difíceis da vida, ele olhou para trás e só tinha uma pegada na areia. E ele diz: Deus, o Senhor me abandonou, me deixou só nessa luta, nesse deserto. E Deus diz: não, é nessa hora que os pés que você viu foram os meus. Eu estava te carregando no colo. Glória a Deus. Quando o pai de José morre, lá no final, depois de tudo, toda a conquista, que os irmãos falam assim: ih, agora ele vai vingar da gente. Coração de sonhador não pode ter lugar para vingança, amém? Amém? Não pode ter lugar para mágoa, não pode ter lugar para ressentimento, porque senão eles te paralisam, senão você não alcança, senão você não vence. Se tiver lugar para mágoa, para ressentimento, aí o diabo toma conta do negócio, aí bagunça tudo. E eles, no capítulo 45, ele os chama e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vocês. Agora José entendeu tudo. Porque haveriam 7 anos de prosperidade, 7 anos de vaca magra, de fome, de miséria, de morte. E Deus tinha dado o sonho a Faraó, e Deus usou José para interpretar o sonho, para dar estratégia para sair. E ele diz: 7 anos de prosperidade, faça muitos celeiros, muitos depósitos, e vamos plantar muito, e vamos guardar muito alimento. Para os 7 anos de vaca magra, 7 anos de dor, de miséria, de fome. Daqui a pouco, quando passa os 7 anos de prosperidade, vem 7 anos de miséria. O povo do Egito começou desesperado atrás de comida. O Egito tinha. As nações vizinhas começaram a chegar, e entre esses chega a família de José, os irmãos de José, atrás de comida. Tem todo um processo, vem uma vez, vem segunda vez e tal, até por fim ele se revelar a eles, e ele entendeu: é por isso que Deus me mandou para cá. Por isso que ele está dizendo, versículo 7: Deus me enviou diante de vocês para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Portanto, aí ele diz: não foram vocês que me enviou para cá. A maldade deles agiu, a inveja deles agiu, mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano, presta atenção. E Deus permite tudo isso. Permite levante do diabo, permite inveja, permite perseguição, permite tudo. Deus está vendo tudo. Sabe para que Ele permite? Para te fortalecer, para te tornar um gigante espiritual. Entenda isso. A grande pergunta que todos nós, em meio às lutas, fazemos é essa: se Deus está no controle, então por que Ele está me fazendo? Ele não está fazendo nada em meio à dor, ao sofrimento que eu estou passando. Quem é que nunca fez essa pergunta? Onde está Deus? Onde está Deus na minha dor, na minha angústia, na enfermidade, no problema que eu passo? Aonde está Deus? Quem já fez? Aonde está o Senhor? O Senhor não está vendo isso? Só esses que fizeram esse tipo de pergunta assim. Os outros estão tudo madurão, né? Bacana. Certamente José fez muitas vezes essa pergunta, porque ele não sabia. Hoje nós temos a Bíblia para você ler, para você ser edificado. Hoje você tem a igreja para você congregar. Hoje você tem a célula para você congregar. Hoje você tem hinos para ser edificado. Hoje você tem a internet para ser edificado. Hoje você tem a FM Vida 104.9, 24 horas no ar, para edificar você, para abençoar você. Hoje você tem irmãos para orar por você e abençoar você. Mas José estava sozinho na guerra, tirado de casa, vendido como escravo.
Mas também isso nos mostra uma coisa: é que ninguém alcançará grandes sonhos, ninguém terá grandes conquistas se não passar por grandes provas, por grandes lutas. José, de filho amado a irmão odiado, de irmão odiado a exilado num poço, jogado num poço, do poço da morte a uma vida de mera ferramenta humana, sendo apenas usado para produzir para os outros. De ferramenta humana, condenado à prisão perpétua nas prisões do Egito. Essa era a perspectiva humana. Agora veja a perspectiva de Deus. Deus estava em todos os momentos da história de José e José não sabia. Veja lá, quando o ódio viraria morte, Deus colocou uma caravana para salvar José, porque os irmãos tinham decidido matá-lo. Aí daqui a pouco está vindo lá uma caravana de ismaelitas. Aí o irmão diz: não vamos matar não, vamos vender para o Egito, está vindo uma caravana aí. Deus está agindo. Diga: Deus está agindo. Deus está agindo na sua vida. Deus está te livrando. É por isso que você está aqui hoje, porque Deus tem te livrado, Deus tem te guardado. Ele não te deu por presa aos seus inimigos. Eu gosto desse salmo, eu gosto de citar nas minhas orações. Deus não me deu por presa aos dentes dos meus inimigos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando José se tornou escravo, Deus o coloca como administrador da casa de Potifar. Aleluia! Quando ele foi lançado das prisões do Egito, o Senhor coloca em contato com o Faraó. Deus dá um sonho a Faraó. E antes ele tinha interpretado o sonho do copeiro e do padeiro. E diz para o padeiro: você vai morrer. E diz para o copeiro: você vai voltar. Você vai voltar a servir Faraó, entregar vinho na mão dele. E quando você estiver lá, lembra de mim, porque eu estou aqui injustamente. E o cara foi e não lembrou. Passaram-se 2 anos. Não tem problema não. Deus não se esquece. Aí Deus agora faz o poderoso do Egito ter um sonho muito louco. E não tinha ninguém para interpretar. E aí o copeiro: meu senhor, quando eu estava na prisão, tinha um rapaz lá, ele revelou o sonho que eu tive. Glória a Deus. E esse moço, ele falou que o padeiro ia morrer e morreu. Ele falou que eu seria reintegrado e eu fui. Então mande buscá-lo. Tiraram lá da masmorra, tiraram lá do mofo, deram um banho, trocou as roupas, fez a barba, vem bonito, agora diante de Faraó, do poderoso do Egito, adorado como um Deus, que conta o sonho, ele interpreta o sonho, e agora ele ensina como resolver o problema, e diz: coloque um homem sobre o Egito para resolver isso. Aí Faraó diz: não tem aqui ninguém no Egito igual a você, é você o homem que vai cuidar de tudo isso, e você será depois de mim, abaixo de mim terá você será maior do que todos. E a Bíblia diz que Deus o colocou como pai de Faraó, era o conselheiro de Faraó, era quem tinha solução, era quem tinha resposta. Oh Deus! Por que José se tornou esse homem? Porque você não vê José lamentando, você não vê José xingando, você não vê José desistido. Aonde coloca, ele dá o melhor de si. Depois da casa de Potifar, ele se esforçou. Ele podia fazer como a maioria faz, né, irmão? Fazer tudo meia boca, tudo mal feito. Não, ele simplesmente tinha um espírito excelente. Você precisa orar: Senhor, me dê um espírito excelente, de alguém que faz as coisas com graça, com alegria, muito mais do que o salário que ganha, do que o dia que você ganha, mas faça com alegria, dê o seu melhor, e você será visto. Potifar diz: espera aí, esse cara é muito bom, e eu quero que você seja o chefe. Eu vou entregar. Entregou todas as finanças da sua casa, dos seus negócios, na mão de José. Não cuidava de absolutamente mais nada, tudo nas mãos de José. Diga: Deus estava cuidando, Deus estava honrando. Mas você não vê José murmurando, você não vê José revoltado,
Você não vê José murmurando contra Deus. Você não vê José blasfemando, amaldiçoando. Você não vê José atolando a cara. Espera aí, deixa eu tomar um porre, deixa eu encher a cara, porque eu sou um abandonado, um lascado, um desgraçado. A minha família, meus irmãos me abandonaram e me venderam como escravo. Não! Olha para quem está do seu lado e, como profeta de Deus, dizer assim: limpe seu coração. Porque o fluir de Deus, o que Deus tem para a sua vida, passa por um coração limpo, coração sem traumas, coração perdoador, um coração alegre, coração aberto, cheio de vida. Limpa seu coração. Glória a Deus. Glorifica Jesus. Mas interessante que, além desse cuidado de Deus na vida de José, tinha algo muito maior. É que Deus não estava pensando somente em José. Deus queria, através de José, abençoar a família dele. Deus queria abençoar o projeto, o plano que Deus tinha dito para Abraão lá no início. Olha, a sua família, eles vão para o Egito e vão passar 400 anos lá, mas depois eu vou tirar de lá e vou torná-los vencedores. Deus queria proteger por causa da fome na terra. Por isso que ele levou José na frente. Deus protegeu e guardou todo o Egito por causa de José. Isso foi o que José conseguiu discernir. Mas hoje podemos dizer que Deus queria construir a nação que se tornaria o seu povo sacerdotal através da vida de José. A nação Israel foi guardada. O Messias veio lá na frente por causa da vida daquele rapaz. Então, portanto, Deus quer abençoar você, amém? Mas saiba que Deus te abençoa, mas Ele tem um plano muito maior para abençoar outras vidas através da sua vida. Deus queria José como parte integrante da história da salvação. Nem a mente mais sábia poderia discernir o alcance da bênção que Deus estava preparando através da história de José. Mas nem você é capaz de discernir o que Deus tem para a sua vida. Nem você hoje é capaz de entender os planos de Deus para a sua vida. Diga: Deus me ama. Deus tem planos para a minha vida. E através de mim, abençoar muitas vidas. Nem você é capaz de discernir o que Deus está fazendo na sua vida. Mas uma coisa, os homens e mulheres que são usados por Deus têm consciência que Deus está no controle de todas as coisas, ainda que eu não compreendo. Eu não compreendo, por isso eu me submeto, porque eu confio em Ti. Um dia Deus fez isso com o patriarca Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos abençoados por causa dessa promessa que foi liberada lá atrás a Abraão. Não desista dos sonhos que Deus tem para você. Confie que Deus está no controle de tudo, mas tenha um valor inegociável: integridade. Senta um minutinho que eu quero falar isso. Pode deixar as luzes como está.
José passou por uma grande tentação. Quando ele estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar pôs os olhos nele e viu aquele moleque novo, sarado, bonito, inteligente. E ela endoidou para fazer uma potifaria com ele. Mulher do Potifar fazer potifaria. Queria potifar com ele. E todo dia ela dava em cima dele. E ele vira para ela e diz: meu senhor me entregou tudo nessa casa, menos você. E eu não posso pecar contra ele e pecar contra Deus, porque na verdade todo pecado é pecado contra Deus. Diga, José era íntegro. Diga mais forte. Todos os dias ela investia para que ele fosse para a cama com ela. Mas José não concordava e evitava ficar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho. E ela tinha armado uma Jezabelzona. Ela tinha mandado todo mundo da linha, arrumou ocupação para todo mundo. E ficou ela sozinha com o rapaz. E ela partiu para cima dele e o agarrou. E a Bíblia diz que quando ela o agarrou, ele saiu correndo e ela segurou a capa dele, o roupão, a capa que ele usava. E o moço saiu correndo. Mulher apaixonada, Jezabel, que não foi atendida nos seus desejos, vira o capeta. Quando o marido chegou, ela virou e falou assim: está aqui, ó. Está vendo essa roupa aqui? O que é? Isso aqui é de José. Ele tentou me molestar sexualmente, tentou abusar de mim. O otário caiu na letra e pegou ele e mandou para a masmorra. Preste atenção. Se você quiser ser alguém na vida, saiba que os seus valores serão testados. Você será testada. Você será testado. O seu conceito e valor à família, seu senso de submissão à autoridade, sua atitude de gratidão e lealdade estavam sendo testados. Os valores éticos de José estavam sendo testados. A grande pergunta era: quanto valem os valores deste homem? Os valores podem ser comprados, pode ser seduzido, ou ele é alguém cuja ética é inflexível e cujos padrões morais vêm da sua consciência iluminada por Deus. Porque nós podemos esconder de todo mundo as nossas lutas, as nossas fraquezas, mas de Deus ninguém esconde. É por isso que na batalha espiritual, quando Satanás não consegue nos derrotar com suas táticas de opressão, ele usa a sedução do pecado. Pois ele sabe que o Santo Senhor lutará conosco. O diabo sabe. Mas ele sabe que se entrar o pecado, o negócio mina. Lembra do conselho de Balaão, que não conseguia amaldiçoar o povo de Israel? E ele ainda disse: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas aí ele deu uma estratégia e falou assim: mande as mulheres moabitas para o meio deles, para transar com eles, para envolver com eles, que a derrota virá. E eles foram derrotados por isso, porque eles abriram mão da integridade. Diga para quem está do seu lado: não desista dos sonhos que Deus te deu. Confie que Deus está no controle de tudo. Diga: tem um valor inegociável. Seja íntegro. E experimente a reconciliação como instrumento de cura e salvação. Diz assim, Gênesis 45, versículo 1: José não conseguia mais controlar sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui,
Por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Turma que estava indo no Egito buscar comida, e ele reconheceu os irmãos. E ele deu um jantar. E lá ele não aguentou, as emoções estavam fortes demais, ele precisava tratar, que ele estava preso dentro de si. Ele tinha sido traído, sacaneado, odiado pelos irmãos. E ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, a notícia chegou até o palácio real. E José gritou e disse: eu sou José. Eu sou José. O meu pai ainda está vivo. Meu Deus. Olha o que estava no coração, né? Saudade do pai. O negócio foi tão forte no coração dele, o desprezo, essa guerra toda, que lá ele se casou, teve filhos e deu nome aos filhos, significando os momentos que ele passou no Egito, arrancado do pai. E ele pergunta: meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram assustados, que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Mas não fiquem com medo, porque agora eu entendi o propósito. O propósito era muito maior do que a maldade do coração e a inveja do coração dos irmãos. José entendeu que Deus tinha um plano. Aleluia! Oh! Meu Deus! Choram, se abraçam. Faraó fica sabendo. Ele manda vir a família inteira e o pai está com vida para abraçar o filho e abraçar os netos. E pegou o pai e a família e colocou nas melhores terras do Egito para cuidar do gado, que era a atividade deles. Tem que haver reconciliação, irmão. Quando você ficar com o coração fechado, tem gente que diz: não dá para ficar, porque meu coração travou em relação a você, em relação ao meu líder, em relação a essa pessoa. Não dá, não dá. E tem gente que escolhe outros caminhos e sai. Sai da nossa casa, sai da nossa vida, sai do nosso meio, sai da célula, sai da igreja. Mas vai levar o problema, porque Deus é o Deus da reconciliação. Se você não tratar, se você não liberar a alma, se você não destravar o coração, você não vai vencer, você não será curado, as suas emoções não serão curadas. Muita mulher travada com o marido, não perdoa a mágoa de tantos anos. Muitos homens assim, muitos filhos em relação aos pais, muitos pais em relação aos filhos, muitos em relação a irmãos na fé, muitos em relação à liderança espiritual. Tem que dar o grito e liberar a alma, o coração. Meu Deus. Preste atenção que eu estou terminando. É interessante a verdade que o final dessa história nos apresenta. Ela tem a ver com o tipo de pessoa que desejamos ser e o tipo de felicidade que desejamos construir na nossa vida. Vivemos um tempo tão difícil. As pessoas não querem trilhar o caminho do quebrantamento, do se humilhar, do pedir perdão, do perdoar, do liberar. Casamentos acabam, amizades acabam. Se você olhar, a maioria das igrejas que nascem hoje em dia, elas não nascem por multiplicação, elas nascem por divisão.
Não aguento mais ouvir a cara do meu pastor. Não aguento mais olhar para ele. Ele é um hipócrita. Eu não aguento mais ouvir o que ele prega. E saem. E arrastam. E vão. E abrem. Só que levam consigo os mesmos problemas que vão se repetindo. E aí a cada semana você vê nas esquinas um grupo que sai, outro que sai, outro que sai, um que abre, outro que monta uma igreja, outro que monta outro, mas pouco por multiplicação e a maior parte por divisão. José era o homem mais poderoso do mundo do seu tempo, logo abaixo de Faraó, mas certamente o mais influente. Agora ele está casado, tem filhos, mas faltava algo. Ele não viu seu pai desde que ele fora vendido como escravo. Seu pai não sabia onde ele havia chegado. Ele não podia se sentir parte ou pertencente a alguém. Havia um ciclo de desgraça no seu passado que nunca havia sido tratado ou curado. Por isso ele precisava decidir que tipo de homem ele ainda seria. Você não está entendendo o que Deus está falando com você, não? O que é que está sem resolver na sua vida, irmão, irmã? Resolva. Resolva. Ele tinha conquistado muito, mas na sua alma tinha um buraco. E sempre teremos de decidir que tipo de pessoa queremos ser. Mas essa é a decisão mais penosa de todos nós. Para acabar com o ciclo de desgraça na casa do pai, José precisava perdoar os irmãos, pois o ciclo de desgraça em uma família só é quebrado quando pagamos o preço do perdão incondicional. Aí para. Aí o diabo não tem mais legalidade para agir. O sentimento humano e carnal perde retribuição. Te fizeram mal, é dor por dor. Mas dor por dor não reconstrói. E a retribuição, ainda que nos dê um senso de justiça, não nos permite desfrutar do que perdemos. No caso de José, a família, seus irmãos, seus sobrinhos, o sorriso do pai, uma herança de cultura e laços, tudo tinha ficado para trás. Mas a grande dificuldade do perdão é entender que por toda a vida só você que perdoa poderá pagar o preço do perdão. Nenhum ofensor pode fazer isso, só você pode fazer. Não fique esperando quem te ofendeu pedir perdão, não. Libere perdão. E José tinha que tomar a decisão de pagar este preço para sempre. E isso foi literal e não foi uma metáfora. Ele queria trazer o pai, mas seu pai não deixaria seus irmãos e netos morrerem de fome em Canaã. Por isso, ele decidiu trazer a todos, da terra para todos. Aleluia! Só para ver o brilho nos olhos do pai outra vez. E nos céus, em poder abraçar o pai. Deus estava cuidando de tudo. Deus segurou o seu pai com saúde para que o pai pudesse reencontrar o filho. E mais, tinha uma outra coisa que ele não poderia entender naquele momento. Esta era a única maneira de sua descendência ser parte do povo de Deus, pois se ele continuasse no Egito sem trazer Jacó, seus filhos, quem? Efraim e Manassés, não seriam tribos de Israel. Uau! Os 2 filhos dele se tornaram parte das 12 tribos de Israel. Quando pagamos o preço da reconciliação e decidimos continuar pagando ao longo da vida, participamos dos propósitos de Deus não só para nós mesmos, mas também para a nossa descendência. Você está abençoando o seu futuro, você está abençoando o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Quebramos os corações mais duros, pois antes das pessoas se converterem a Jesus, elas precisam se converter primeiro ao mensageiro que somos nós. O Senhor hoje deseja encerrar o ciclo da desgraça em sua casa, reconstruir laços de amor, restaurar o sentimento de pertencer e ser amado,
mas o preço é caro, é o perdão.